E aí pessoal, tudo bem? Vamos acompanhar aqui agora a execução de uma sondagem. Se você não sabe ou tem dúvida do sistema, fica aí, eu vou explicar todos os detalhes, além de mostrar todo o processo sendo executado. Beleza? Então vamos acompanhar junto. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Ribeiro, projetista de estrutura, mestre em construção, engenheiro civil e especialista em cálculo estrutural. Eu estou aqui hoje para acompanhar um processo de sondagem, então a gente vai acompanhar a execução da sondagem de fato. Tem um barulho no fundo, né, que é da casa de bombas, então não se importem tanto com isso. E a gente vai ver todo o processo desde o início, então a gente já veio pela manhã, já foi feita a locação do furo, já está fazendo a primeira perfuração com o trado para poder entrar já com a sondagem em si. E eu vou explicar para vocês, além de como funciona o processo, os detalhes importantes, né, e por que a gente faz isso. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Então, olha esse print aqui, essa é a tela que eu faço o acompanhamento de quem está inscrito ou não. E mais de 90% das pessoas que assistem o canal não são inscritos. Então, por favor, né, é assim que vocês motivam a gente a continuar fazendo. Então, se inscreve e vamos acompanhar o processo. Eu vou começar explicando como que funciona para vocês. Então, o processo de sondagem SPT, como o nome diz, né, sondagem, é o processo para a gente descobrir o que existe, né, na superfície abaixo do solo. Por que a gente faz isso, tá? Só para te dar um exemplo, no local que a gente está, vai ser implantada uma obra, então a gente vai fazer uma obra de grande porte, não é uma obra pequena, e a gente precisa saber de fato o que existe, né, e qual é a resistência do solo abaixo, né, da superfície. Então, a gente tem alguns parâmetros para isso. Primeiro, a gente vai identificar qual o tipo de solo que a gente tem aqui embaixo. E aí, tipos de solo, por favor, Camila, se puder enumerar. A gente vai ter argila, a gente vai ter o silt e a gente vai ter a areia. Então, enquanto a argila é um solo de granulometria muito fina, né, propiciando então um tipo de sondagem, a areia é um solo de granulometria maior, propiciando um outro tipo de fundação, né? Cada um tem o seu tipo de fundação, tá? A sondagem é a mesma para os dois. E eu tenho o silt, que seria um solo intermediário, que ele fica ali flutuando a granulometria dele entre a areia, que é maior, e a argila, que é mais fina, né? Mais fininha. Então esse é o primeiro parâmetro que a gente tem de identificação. Vou deixar eles no fundo ali para vocês verem eles trabalharem. Então esse é o primeiro parâmetro de identificação. Depois a gente vai identificar nível do lençol freático para saber qual é o tipo de estaca que eu vou usar. Eu vou identificar também qual é a resistência do solo. Então eu identifico se o solo ele tem uma resistência mais superficial ou se é uma resistência profunda. Então a gente vai até o penetrável para entender. E como que funciona a sondagem? Então eu tenho um peso, tá ali no chão, ele vai ser levantado a uma altura e ele vai cair durante mais ou menos, né? Mais ou menos porque nunca é preciso, mas pela norma 45 centímetros. 15 mais 15 mais 15, tá? E a gente despreza os primeiros 15 e a gente vai usar os últimos 30. Então ele vai contar quantos golpes ele deu, e esse é o número de SPT, para descer 15 centímetros em 3 vezes, né? Ter 15 mais 15 mais 15. Desprezando os primeiros 15. Então a gente vai usar os últimos 30. O final, a soma desses últimos 30 seria o NSPT, que é com ele que a gente determina qual é a resistência de fato do solo. Então ali no primeiro momento, né, o pessoal está com um trado, eles vão fazer uma perfuração, o trado do tipo hélice. Essa perfuração seria mais ou menos nos primeiros 55, né, porque os últimos 45 eles vão ser retirados com SPT, né? Então ele vai colocar o amostrador e ele vai pilando ele, e a gente já vai ver então o início da sondagem em si, né? Aqui já começou, né? Mas o início da amostragem do SPT logo mais. Então agora, pessoal, começa de fato, né, a mensuração do número de golpes. Então são os primeiros golpes. Se descer mais de 15, ele vai anotar quanto foi, né? Porque está descendo bem aqui o solo. Então ele vai descendo. Até descer os primeiros 15. Desceu,
vai anotar quantos golpes foram necessários para descer os primeiros 15, além de olhar qual é a amostra do solo que foi retirado. Aqui, ó, é possível a gente observar então qual é o tipo de solo, né? Quando o amostrador é retirado, a gente consegue observar qual que é o tipo de solo que a gente tinha no local, olhando então a retirada da amostra, né? Então esse é o tipo de solo aqui, né? E aí é com ele que é feita a classificação, tá? Então, ó, o processo vai se repetir, né? Até achar a amostra impenetrável, que daí ele vai pegar ou uma amostra de solo, que ó, e o pessoal está embalando ali o primeiro metro, né? Então ele embalou, ele vai levar todos eles. E aí cava-se novamente o contrado, 55 centímetros, e bate os outros 45. E aí, depois da classificação das amostras, é possível a gente gerar um relatório, que seria um relatório semelhante a esse aí que vocês estão vendo na tela, né? E aí eu vou explicar para vocês num próximo vídeo o que é cada parâmetrozinho do relatório. Caso vocês tenham interesse aí, comentem também, né? De fato, pessoal, na sondagem está acontecendo. O processo é importante porque existem maneiras, né? Formas de calcular a nossa fundação e de determinar qual é o tipo de fundação que a gente está usando, e isso vai ser ligado assim, definitivamente a partir do processo de sondagem e a partir dos resultados dessa sondagem. Então a gente vai pegar ela e vai conseguir determinar, por exemplo, se é um apoio direto, uma sapata, se é um apoio profundo, uma estaca, né, ou se é um tubulão, e aí a gente vai determinar toda a sua fundação. Sem sondagem não tem como fazer uma obra e nem deveria, é uma exigência de norma, você tem que ter sondagem para fazer o seu projeto estrutural, e isso é definitivamente muito importante. Quem está fazendo aqui a sondagem para nós é o pessoal da GeoAncora, tá? Então tá aqui o logo deles. Tem aí na descrição o contato da GeoAncora também. Se você estiver na região de Campinas principalmente, você pode entrar em contato, tenho certeza que você vai ser bem atendido. Recomendo muito o pessoal de lá, e um forte abraço para a equipe da GeoAncora, que é muito parceiro da gente aí. No mais, pessoal, eu agradeço vocês por terem assistido mais esse vídeo, deixo o meu muito obrigado, o meu forte abraço, se inscreva no canal e até mais.